SAF, aporte milionário será realizado ainda em 2023. Dinheiro será para futebol ou para quitação de dívidas? E mais, Arena MRV bancando o salário dos jogadores? Amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Henrique Muso, sou jornalista por formação. Estou aqui no Bica Galo de segunda a sexta, à 1 da tarde, fazendo companhia, tentando apurar, trazer informação de qualidade, notícia séria e às vezes até exclusiva. Então, você que não é inscrito no Bica Galo, se inscreva agora, faça parte do nosso time. Quem conhece já sabe, é credibilidade, assunto sério, informação. Aliás, muito obrigado. Ontem batemos mais um recorde aqui de audiência no canal Bica Galo, não só nos meus vídeos, mas também do Marco Geves. Foram mais de 2.200 likes no meu vídeo. Então você que está assistindo agora, eu te peço encarecidamente para deixar aquele likezão, para fortalecer o nosso canal. É só através deste gesto singelo seu de carinho que a gente vai alcançar mais e mais pessoas e poder trazer para vocês não só conteúdos como este de hoje, que levam horas para ser apurados, mas também, claro, um conteúdo melhor de imagem, de áudio, enfim, de investimento que a gente está fazendo para vocês terem a melhor qualidade possível. Aliás, tem um estúdio, olha, informação, que daqui a pouco está pronto e a gente vai fazer tudo nele. Tamo junto e misturado, vamos falar então sobre o que interessa, sobre a dívida do Atlético, sobre o aporte que será feito ainda em 2023. Eu quero que você fique até o final deste vídeo porque tem conteúdo importantíssimo e que, claro, o torcedor atleticano precisa de entender mais da dinâmica do Atlético. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a dívida, a questão envolvendo também o Diamond Mall. E a situação é a seguinte, a dívida total do Atlético, tá? Isso através de vários levantamentos que foram realizados, é de 1 bilhão 920 milhões de reais. Muitos falam em 2 bilhões, mas é claro, esse valor quase que se aproxima ali de uma dívida de 2 bilhões, é a maior dívida dentre todos os clubes do Brasil. Bom, dos 1 bilhão 920, a gente deve subtrair 165 milhões de reais que virão através do Shopping Diamond Mall, ou seja, a SAF ou a Galo Holding SAF dará o start, dará o início neste projeto não com uma dívida de 1 bilhão 920, mas sim com uma dívida de cerca de 1 bilhão e 700 milhões. Afinal de contas, esse abate, essa redução vem da grana do próprio Diamond que está em fase de pagamento. Bom, partindo desse pressuposto, 1 bilhão e 700 milhões. A gente sabe, e isso foi inclusive divulgado na reunião do Conselho Deliberativo, que a família Menin, que detém a maior parte desses 300 milhões de dívidas, mais o Ricardo Guimarães, trocaram essa dívida, o recebimento desses 300 milhões de reais de empréstimo ao Atlético em troca de ações ou de participação dentro do clube. Então, a dívida, que era de 1,7 bilhão para a SAF, vai cair, na verdade, para 1,4. Vou voltar ao raciocínio. A dívida total de 1,9 tem a dedução do valor do Diamond Mall que está entrando nos cofres do clube, além do Diamond Mall, os 300 milhões da família Menin e Ricardo Guimarães, aí você dá o start realmente com uma dívida total de 1,4 bilhão. Muzi, ainda assim uma dívida muito assustadora, claro, eu concordo com vocês, mas o fato é que o Atlético injetará cerca de 610 milhões de reais. E a pergunta que eu fiz logo no início deste vídeo é, essa grana vai para o futebol ou vai para a quitação de dívida? Vai para a quitação de dívida e eu explico o porquê até o final deste vídeo e também tem uma relação direta com o investimento no futebol. Bom, vamos voltar então ao raciocínio. Dívida final de 1,4 bilhão. Dos 1,4 bilhão, o Atlético deve investir ainda neste ano, e daqui a pouco eu falo sobre os prazos, cerca de 610 milhões de reais. Este valor vem basicamente dos investidores. A maior parte desse aporte financeiro vem da família Menin, que deterá cerca de 70% da Galo Holding, tá? E 610 milhões, o que eles esperam fazer com 610 milhões, sendo que a dívida é de 1,4? Pense que você tem uma dívida com o banco, tá? Desculpe que eu estou um pouco gripado hoje, mas pense que você tem uma dívida com o banco lá, você está devendo seu cartão de crédito 5, 6 meses lá, não consegue pagar. Aí você liga para o banco e fala, eu quero negociar com vocês, eu quero pagar essa dívida à vista, ficar livre dela. Então a dívida que é X, ela passa a ser Y, ou seja, ela cai o tamanho dessa dívida, ela reduz. Por quê? O banco, na verdade, ou os credores, porque não é só o banco nesse caso,
eles vão aceitar negociações. O objetivo final é receber a verba e não ficar postergando com juro e correção. Esse não é o objetivo. O objetivo é ter o dinheiro em caixa. Então, o Atlético espera, com 610 milhões, reduzir a dívida de 1,4, tá, para 600 milhões. Como? 610 se tornariam 810 milhões nas negociações. Então, eu vou voltar desde o ponto inicial até aqui para a gente poder fechar o raciocínio. Dívida total hoje do clube, 1 bilhão 920. Desconta o valor do Diamond, vai para 1 bilhão e 700. Desconta os 300 milhões de Rubens e Rafael Menin mais Ricardo Guimarães. Aí vai para 1,400 bilhões. Tá? 1 bilhão e 400, 610 de valor de aporte inicial que deduziria 810. A dívida cai para cerca de 600 milhões. Aí entra uma nova fase. Dos 600 milhões, tem a questão envolvendo o Profut. O Atlético entrando neste processo, a expectativa é de que o clube termine o ano de 2023 ou inicie a temporada de 2024, passando por todos estes trâmites aqui que eu estou dizendo, com uma dívida de 390 milhões. É isso mesmo. 1 bilhão 920 milhões. O Atlético iniciaria já, talvez, a próxima temporada com uma dívida de 390 milhões. Este valor, 390 milhões, tá? É importante citar que é uma dívida a longo prazo, se pagar, né, durante um longo período, o Atlético pode viver tranquilamente sem ela, óbvio, sem dar um passo maior que a perna, ou seja, sem aumentar essa dívida. Então o clube espera realmente ter esse aporte inicial, equacionar essas contas realmente para poder iniciar a próxima temporada de uma forma mais linear, sem se preocupar tanto com juros e correções. Só para que você tenha uma ideia, para fechar esse raciocínio aqui, o Atlético investiu na última temporada, nesta temporada aí, até o mês de junho ou julho, pagando de juro e correção cerca de 8 milhões de reais todos os meses, sem abaixar um tostão da dívida. Isso é uma coisa assim insustentável em qualquer empresa, em qualquer clube do mundo. O Atlético, se não fosse uma SAF, se não se tornasse uma SAF, estaria literalmente quebrado, teria que se criar ali, sei lá, uma nova estrutura de clube, porque não teria solução. Tá? As negociações com os credores estão em andamento, isso é informação que a gente conseguiu apurar, tá? E tem a seguinte questão, e as dívidas, sem as dívidas, né? Como é que fica o futebol? Por que eu falo que esse aporte inicial tem relação com pagamento de dívida e futebol? A diretoria, ela adota um silêncio neste momento, mas o canal Bica Galo, buscando com algumas fontes dentro do clube, tá? Apuramos o seguinte, o Atlético, apesar de nos bastidores adotar essa postura, né, mais cautelosa sobre o investimento, de uma maneira mais bem pensada, sem expor tanto isso para a mídia, há sim uma expectativa de que o clube invista muito mais do que o que foi projetado para o ano que vem, que seria 200 milhões de reais em folha, mais 40 milhões de contratação. O que mudaria? Não o valor da folha. Esse teto deve continuar o mesmo, 16,6 milhões de reais todos os meses de folha, mas o investimento em contratações aumentaria desde que a dívida fosse reduzida. E é isso que espera o Atlético, tá, daqui para frente. Vamos falar sobre a Arena MRV. É uma dúvida que vem surgindo nos últimos dias, né? Como você falou que a Arena vai arrecadar mais de 30 milhões em setembro, mas essa grana, né, esse valor arrecadado vai para o futebol ou para quitar a dívida? Que dívida é essa que a Arena MRV tem que não está na dívida do Atlético? Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço encarecidamente o seu like, ainda está muito baixo. Meu amigo, minha amiga, consideração com o Henrique aqui, deixa meu coração alegre, feliz, se encher aí de esperança, de alegria, deixa o likezão. Vou deixar um recado rápido aqui também, você que pensa em anunciar aqui no canal Bica Galo, tá vendo a nossa audiência, que é incrível, são mais de 300 mil pessoas que passam aqui, e pense a sua marca, trabalhando com um conteúdo que é sério, que é ordeiro, mande agora uma mensagem pra gente através deste QR Code, estamos te esperando para atender da melhor forma possível. Respondendo de forma direta, tá? O que acontece? A Arena MRV, só para que vocês tenham uma ideia, no mês de setembro arrecadará cerca de 30 milhões de reais com 2 eventos apenas dentro do estádio. Um deles o Maroon 5 e o outro um festival nacional de música envolvendo Ivete Sangalo, Jorge Mateus e outros. Resumo da ópera, 30 milhões de reais é a arrecadação bruta. O Atlético espera ter um lucro de 20% em cima destes eventos. Se o Atlético
conseguir, por exemplo, 20%, 30 milhões, eu não estou contabilizando aqui futebol, hein? Só evento. Óbvio que nós estamos falando de um evento internacional e outro nacional. Mas para que vocês tenham uma ideia que a diferença não é tanta assim, o Maroon 5, a arrecadação deve ser de 20 milhões. A Ivete Sangalo, Jorge Mateus, o evento nacional, de 10 milhões. Ambos os eventos pertencem à Arena MRV. Não são eventos feitos por terceiros, como é o caso do Paul McCartney. Então, para a gente fechar o raciocínio aqui, tá? O lucro no mês de setembro, só com o show, deve estar na faixa de 6 milhões de reais. A folha do Galo hoje é de 17. Então, você tem uma noção aí do que seria a arrecadação só com evento na Arena todos os meses, fora o futebol. A estimativa que a gente tem aqui, tá, de arrecadação de lucro do Atlético mensalmente com a Arena MRV é entre 6 e 12 milhões de reais. Tá? Essa grana, para onde vai os 6 a 12 milhões de reais? O Atlético fez um empréstimo gigantesco no valor de cerca de 440 milhões de reais, do chamado CRI. Tá? O que é o CRI? São adiantamentos, são empréstimos. Depois você pode pesquisar um pouco melhor na internet. Eu não vou... tem alguns assuntos que não vale a pena tanto a gente aprofundar o que é o CRI, mas você vai pesquisar, tem algumas instâncias que são diferentes de um empréstimo normal, até por questão de prazo, né, de proteção ao clube, a quem está pegando esse empréstimo, enfim, as barganhas são maiores. Então o Atlético tem 440 milhões de adiantamento para concluir a obra da Arena MRV. O valor da obra da Arena foi muito mais caro do que se imaginava por uma série de fatores. Não vou entrar nesse tema aqui de novo, já falei sobre isso também. Então, de forma resumida, tá? O Atlético deve quitar, sim, os 440 milhões de reais e tem um prazo para isso, até o ano de 2029. Ou seja, parte dessa verba da Arena MRV vai sim para a quitação de dívida do CRI. Ou seja, o clube pretende sim investir uma parcela no futebol, mas outra para quitar essa dívida. É o que eu disse lá no início do vídeo. Tudo bem, você vai quitar uma dívida agora e o resto você vai deixar aumentando? Não pode se dar um passo maior do que a perna. Então virão eventos, né, de forma mais corriqueira. A gente está sendo aqui até um pouco, como é que eu poderia dizer? O canal Bica Galo nessas apurações, a gente está sendo um pouco pé no chão em relação a lucro. Espera-se que o lucro seja até um pouco maior do que este valor que a gente estipulou aqui de 6 a 12 por mês, porque a gente não contabilizou nessa quantia aqui, de forma certa, o valor do ticket, do ingresso do futebol, porque se tiver futebol, esse valor vai subir um pouquinho mais, tá? Então, repetindo, parte da grana da Arena MRV vai para o futebol e a outra parte para a quitação deste empréstimo que foi, né, realizado para a própria Arena MRV. Vou fechar aqui falando sobre Rubens Menin, a entrevista dele no Breno Galante. Aliás, adotou uma postura extremamente, diria eu, equilibrada, tá? O Atlético nos últimos anos viveu um problema muito grande, que foi a superexposição destes líderes ou daqueles que fazem a gestão do clube. Nós sabemos que a família Menin é torcedora do Atlético, que os outros investidores também são torcedores do clube e às vezes, movidos pela paixão, pelo amor que tem ao clube, acaba que em alguma circunstância você também vai se empolgar, né? Então, às vezes falaram sobre ter 2, 3 Hulks na temporada, sobre o investimento que seria mais alto, e foi na temporada de 2023, mas o êxito não veio. E ontem, na entrevista do Breno Galante, o Rubens Menin adotou uma postura extremamente equilibrada, e isso é muito importante, tá? Ele falou, por exemplo, sobre rebaixamento, que tem receio sobre rebaixamento, assim como todos nós temos, mas acho que o Atlético está muito distante de cair, não só pelo time que tem, mas pelos outros que estão abaixo, irem muito mal, de mal a pior, a bem da verdade é essa. Falou sobre um elenco competitivo para a próxima temporada, não trouxe, né, grandes argumentos ali que virão investimentos altos, são pés no chão. Então, essa postura ela é importante, até para que o torcedor tenha um tipo de cobrança menor do que foi feita e aí sim o clube possa trabalhar de maneira inteligente, de maneira organizada para a temporada de 2024. Muita coisa no Atlético vai mudar no ano que vem, tá? Esperem mudanças significativas e uma profissionalização maior do clube, aquilo que a gente espera já há alguns anos. O Atlético se torna uma SAF em 2021, mas realmente começa a agir como tal em 2024. Isso é muito bom, o planejamento já começou, então é importantíssimo que figuras como Rubens Menin, Rafael, enfim, o próprio Ricardo Guimarães e outros investidores que eventualmente possam aparecer, adotem
essa maneira que ele falou ontem. Equilíbrio, tranquilidade, né? Vamos montar o elenco ali para o ano que vem que vai ser competitivo, mas sem grandes promessas. Então, parabéns ao Rubens Menin e, claro, ao Breno Galante também, que fez mais um belo trabalho. A gente tem que sempre reconhecer os colegas que fazem bons trabalhos. Pessoal, o canal Bica Galo, tá? A gente vai sortear aqui. Eu deixei uma pergunta durante a semana. Quem você escolheria para levar consigo a Arena MRV e o porquê? Eu escolhi 4 respostas. Essas respostas estão no meu Twitter. Corre lá depois para você acompanhar e votar naquela que você acha melhor. Essa votação vai se encerrar hoje às 6 da tarde, tá? Ou seja, tem 4 posts lá, vocês verão, e eu peço para você ajudar a gente a escolher. E para fechar, tá? São mensagens emocionantes. Amanhã eu vou falar quem eu levaria para a Arena MRV, tá? Para a gente poder fechar, a Betano está dando 100% de bônus no canal Bica Galo. O que é isso? Se você investir R$20, vai ganhar mais 20. Tem que usar o código Bica Galo. Investiu R$500, tem mais 500 na sua conta na hora. Mande agora, tá, a sua mensagem para a Betano. Entra aqui através desse QR Code, coloca lá o código promocional Bica Galo, que aí, meu amigo, é só alegria, diversão garantida e, claro, uma oportunidade para ganhar um din-din extra, né? Tá dando mole aí, conhece pra caramba de futebol e não tá apostando. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Te espero amanhã. Não saia sem deixar aquele like. Tá indo embora, deixa o like. Vamos tentar bater a nossa meta de 1.500. Posso contar com vocês? Um beijo no seu coração e domingo tá chegando. Eu tô super ansioso para conhecer a Arena MRV lotada de atleticanos. Tamo junto. Valeu. Fui.